amigas e amigos, muito bem-vindos ao canal Noutras Palavras. Aproveitando esse total sucesso do cinema brasileiro, hoje temos a honra de receber para um bate-papo a diretora do filme Sem Coração, Nara Normandi, e a montadora Juliana Munhoz. Vocês, neste encontro, terão a chance de conhecer mais sobre o filme e de perceber a necessidade de olharmos para a juventude brasileira. O filme pode ser encontrado nas plataformas de streaming, principalmente na Netflix. Olá, Juliana. Olá, Nara. Sejam bem-vindas. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. É muito legal poder conversar aqui com você e por ser desse espaço, né, para a gente bater um papo legal. Nós, dos estúdios de podcast da LCP Produções, é que agradecemos. Eu vou apresentar Nara e Juliana para vocês que nos acompanham. Nara Normandi nasceu em Alagoas e mais tarde se mudou para o Recife, onde desenvolveu seus primeiros trabalhos no cinema. Em 2011, dirigiu seu primeiro curta-metragem, a animação Dia Estrelado, Festival de Havana. E em 2014, dirigiu com Tião a ficção com outros atores Sem Coração, curta ganhador do prêmio Illy na quinzena dos realizadores em Cannes. Em 2018, seu terceiro curta, o documentário animado em técnicas mistas Guaxuma, com produção com a França, ganhou diversos prêmios em prestigiosos festivais, como em Guadalajara, Ottawa, Gramado e Brasília. Seu primeiro longa-metragem, Sem Coração, co-dirigido por Tião e com coprodução da França e da Itália, estreou em setembro de 2023, na competição Horizonte do Festival de Veneza, e ganhou os prêmios de Melhor Fotografia e Félix de Melhor Filme LGBTQIA+, no Festival do Rio, prêmio do júri no Festival de Armes, França, menção honrosa no São Francisco, IFE, Estados Unidos, e entre outros. Juliana Munhoz atua como montadora desde 2011 e atuou em diversos formatos audiovisuais, incluindo filmes, séries e videoclipes. Seus trabalhos mais recentes foram o longa-metragem de ficção Sem Coração, premiado com o Prêmio Félix de Melhor Filme no Festival do Rio de Janeiro e Melhor Filme pela Crítica Mostra de Cinema de São Paulo, e o documentário As Primeiras, dirigido por Adriana Yanes, e ganhador do prêmio Júri Popular no Festival de Tiradentes em 2024. Montou os curtas-metragens 21º, República, S e Clube Amarelo, do artista Luiz Roque, curtas exibidos na 50ª Bienal de Veneza. Em 2016, montou o longa-metragem documental Pitanga, dirigido por Beto Brandt e Camila Pitanga, pelo qual foi indicada a melhor montadora no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2017. Montou ainda o documentário São Vito, de Pedro Caldas e Camila Moura, e o documentário Zócalo, Dia dos Mortos, de Beto Brandt e Carol Quintanilha, entre outros. Na área de séries, trabalhou na edição de Hebe, dirigida por Carolina Cotcho, O Som do Rio, dirigida por Carol Quintanilha, Inventores do Brasil, de Bruno Barreto, e Monumentos, de Paulo Pastorello, e outras séries da HBO, Canal Brasil, etc. Uma presença marcante no cinema brasileiro, no cinema nacional. Muito bem, depois dessa linda apresentação que envolve a presença marcante de Nara Normandi e Juliana Munhoz no cinema brasileiro, nós vamos assistir agora o trailer do filme Sem Coração e depois vamos conversar um pouquinho sobre o filme. Ô, sem coração! Sem coração! Sem coração! Quem é ela?
vocês chamam aquela menina de sem coração, hein? A gente sempre chamou ela assim, mas de nascença mesmo eu não sei como é que é. Vocês nem conhecem ela. Tô com medo. Medo de quê, filha? É normal ter medo de uma coisa que você quer muito fazer. Eu sonhei com essa baleia. Eu também. Será que um dia eu vou sair daqui? Conhecer outros lugares, gente nova, ser eu mesmo, sabe? Acho que pode ser bom eu ir. Tem que fazer outra coisa, menina. A vida da pesca não é certa, não. Por quê? Precisa ter medo, não. Tu vai se mudar de vez mesmo, né? Qual o seu nome de verdade? Nara e Juliana. Falando um pouquinho agora do filme. No mundo das ideias e dos desejos, muitas coisas acontecem, muitas coisas nos tocam, nos remetem a memórias, coisa e tal. E eu pergunto para você, Nara, como nasceu a história de Sem Coração e como foi transformar essa história em cinema, em filme? Obrigada pela pergunta. Então, o filme ele fala sobre Tamara, né, que é uma adolescente que mora no litoral alagoano, numa praia pesqueira, e ela está saindo desse lugar, ela está se despedindo para ir morar em Brasília. Então, e aí ela conhece uma menina que se chama Sem Coração, que é uma filha de pescador que tem um marca-passo no coração. E aí a gente vai acompanhando um pouco o percurso dessas duas adolescentes e as descobertas delas, enfim, todas as questões aí que permeiam a adolescência, que também são bem complicadas, né? Essa coisa de entrar na vida adulta. E o filme surgiu, a gente fez primeiro um curta-metragem, que chama Sem Coração, em 2014, eu dirigi esse filme junto com o Tião. E esse filme foi também, a gente filmou no litoral alagoano, eu sou de lá, né, sou alagoana, e é uma paisagem que a gente não vê muito, né, assim, no cinema nacional. As praias, a gente quando fala do cinema nordestino, a gente fala muito do interior, do sertão, né, então era muito importante para a gente falar sobre isso, principalmente para mim, mostrar um pouco dessa paisagem. E o Sem Coração curta, a gente também, né, tem a personagem da Sem Coração, e foi um filme que foi muito importante, porque a gente conheceu a Eduarda Samara, que é a protagonista, né, junto com a Maia, mas é a que faz a Sem Coração. Ela tinha 13 anos na época, e foi uma experiência muito marcante com os adolescentes da região. A gente filmou com atores não profissionais que estavam atuando pela primeira vez ali, e é uma experiência de vida muito forte mesmo, né, que são... enfim, são pessoas que carregam uma história de vida muito forte, esses adolescentes ali, a história que eles passavam. Então, quando a gente saiu do curta, a gente ficou com uma pulga atrás da orelha, falando assim, acho que a gente precisa fazer uma coisa maior, assim. Mas aí a gente foi passando, e 2 anos depois, mais ou menos, a gente, não, vamos amadurecer e vamos fazer, vamos desenvolver outras histórias a partir dessa personagem. Então, surgiu a ideia de escrever o longa, que foi sendo desenvolvido, né, em 2016, e a gente começou a escrever a primeira versão do roteiro, mas demora, né, para fazer filme. Então a gente foi amadurecendo, fazendo a primeira versão, segunda, até a gente conseguir filmar, que só foi em 2022, né? Enfim, demorou um tempinho aí. Então foi mais ou menos esse percurso. E assim, a história, só para contextualizar também, a Sem Coração surgiu porque eu morava lá na praia. Eu saí de lá com 13 anos, então eu também passei um pouco por isso, pelo que a Tamara passa, né? Sair de um lugar e ir para uma cidade grande, então deixar, né, essas pessoas ali, seus amigos, e ter... Então tinha essa passagem que eu mesma vivi, e tinha a própria Sem Coração, que é uma personagem que existiu na minha vida real. Na verdade, tinha uma menina que os meninos, meus amigos, chamavam de Sem Coração. E eles começaram a falar sobre uma menina, filha de pescador com marca-passo,
E eu fiquei também realmente intrigada quem seria essa personagem e tal. E aí a gente coloca isso no filme, porque depois eu descubro que essa menina, eles tiveram as primeiras experiências sexuais com essa menina numa piscina abandonada. Então todos esses elementos a gente trouxe pro filme, tanto pro curta quanto pro longa. Então foi meio que juntar o lugar que eu passei a infância junto com essa personagem que ficou só na minha memória, porque eu nunca cheguei a conhecer. Nara, a gente pode entender que a realidade interfere, né, nessa produção, assim como todas as produções, né, de cinema, né, realidade e ficção se misturam. E você traz um elemento importante, né? Você viveu uma realidade parecida, você conheceu, soube, né, da existência dessa menina, da sem coração, né, que passa a ser a protagonista, né? Uma das protagonistas mais importantes do filme. E aí eu fico pensando assim, como é, né? Você diz como nasceu essa história, como ela se transformou num curta e depois ela veio, né, para um longa. E aí eu pergunto para você, como é que né, dentro de uma realidade mais assim propriamente dita, como é que é produzir um filme no Brasil, né? Quais são as dificuldades que permeiam e como que a gente faz, né, para entender um pouco isso? Você disse que começou em 2016, é isso? Isso. Né? E foi em 2022 que vocês começam a fazer as primeiras, né, gravações, né? Olha o tempo que transcorreu. Eu acho que para fazer qualquer obra, né, a gente, até expandindo fora do cinema, assim, a gente tem que mergulhar muito e tem que amadurecer. Então, eu acho que o processo do cinema, a gente passa por um amadurecimento primeiro, né, de tipo entender qual é a ideia, né, e colocar as primeiras ideias ali para depois entender, ok, tá madura, não está madura o suficiente, mas está ok para a gente começar a colocar nos editais, porque no cinema brasileiro, só se você for muito rico, né, bilionário aí, que você pode fazer seus próprios filmes, mas a gente depende de editais públicos, né? Sim. Então tá totalmente ligada aos incentivos públicos que a gente tem no país no momento. Então a gente começa a escrever, manda nos editais, e aí a gente pega um edital aqui, a gente vai juntando aqui, e aí depois abre um outro edital ali, a gente vai juntando dinheiro, aí abre os países, as coproduções também são muito importantes, porque ajudam a você complementar a renda. Então, vamos fazer uma produção com a França e vamos no sistema de incentivo francês também, público, para a gente conseguir mais um dinheiro, na Itália. E aí a gente vai juntando as pecinhas. Então, a primeira coisa é conseguir realmente ir amadurecendo o projeto enquanto você vai captando, né, os recursos. E isso leva tempo mesmo. E, por exemplo, o nosso filme, a gente conseguiu uma verba pública a gente tinha da Ancine, de um fundo automático que a gente tinha, e quando a gente teve o período Bolsonaro foi muito difícil, porque ele bloqueou o nosso dinheiro, então a gente teve que entrar na justiça para poder liberar esse dinheiro que ficou 2 anos parado. Então é muito importante também o sistema, né, de incentivo, então a gente realmente depende disso, e foi um período realmente muito complicado para a gente. Então é isso, assim, o processo do filme, ele passa ali, eu diria que, assim, para mim, claro que depende, mas para mim, uns 4 anos da ideia inicial até você conseguir executar e filmar, porque aí você junta a equipe, né, a gente não faz filme sozinho, né, esse cinema é realmente coletivo, a gente tem o destaque como diretores, assim, está aqui a Ju para comprovar que a gente realmente faz cinema junto, né, um coletivo mesmo. Assim. E a importância do financiamento, a importância dos incentivos, não é? Porque a obra, né, ela nasce, mas ela precisa, para se constituir enquanto um filme, enquanto um trabalho, né, cinematográfico, de incentivos. E que legal que você traz isso, né, a importância desses fomentos e também dessas parcerias, né, nacionais e internacionais. E isso também traz, Nara, uma compreensão de que só escrever, só produzir, sem esses parceiros, não é? Você não caminha. Não é? Daí essa distância entre escrever, pensar, né? Elaborar, trazer os atores, né? Os outros personagens e os outros parceiros, leva tempo. Não é? E que bom que a gente tem essa possibilidade. Né? E quando a gente... E falando assim, você colocou o filme... estreou o filme, termina aí, né, o trabalho de vocês? Ou ele continua?
Olha, não, ele continua. Na verdade, a gente dá vida, né? Quando a gente lança um filme, a gente está fazendo cinema, né? Que na verdade, o cinema para mim é quando a gente tira uma ideia da gente, né, e junta com o olhar da outra pessoa que está vendo. Então, é aí que acontece a mágica do cinema. Então, quando a gente lança, é que a gente começa a entender a caminhada do filme, o que ele está gerando de discussão, porque ele vai caminhar sozinho, né? Então, e a gente perde totalmente o controle, assim. E é o mais legal. Quando você lança, é até importante controlar essa ansiedade, assim, né? De tipo, vamos fazer direitinho. Porque claro que a gente está esperando que a gente lance para entender como é que as pessoas vão reagir, né, e tudo. Então, o filme nasce a partir daí, ele tem uma longa carreira muito sozinho, assim. Ele vai andando com as pernas, assim, quando você vê, tá passando em tal lugar que você nem imaginava, que alguém tá te ligando para passar. Então, é super legal esse processo. E tem o trabalho de divulgação, né, o trabalho de acompanhar como as pessoas estão fazendo essa interpretação, né, no Brasil e no mundo, uma vez que vocês, né, fizeram já toda essas estreias, não é, em festivais mundo afora. E quando a gente pensa no filme e acaba de assistir um filme, a gente vê, assim, ao final, uma série de nomes, não é? Você vê, são compartilhados os dados de quem elaborou, quem pensou, quem dirigiu, não é? E também aparece a figura do montador, da montadora. E aí, Juliana Munhoz, eu queria que você contasse para nós em que consiste esse trabalho, né? Esse trabalho da montadora no cinema, da montadora no filme. Obrigada por essa pergunta, Margarida. Então, eu acho que o processo de montagem ele é um processo diferente, né, do processo do set, da filmagem e tal, porque é um processo justamente que vem depois, né? Então, você já lida com o material que está todo filmado, que você vai assistir com os diretores e que você vai montar com os diretores, e você também vai entender o que o material significa depois de filmado, né? Porque é isso. Você tem um roteiro, você tem a filmagem, você tem a montagem. E a montagem é digamos assim, um terceiro momento de ressignificar aquela história. Então, a gente, na montagem do Sangue e Coração especificamente, né, eu acho que a gente teve um processo muito junto, eu, Nara e Tião. A gente assistiu e montou todos os dias juntos. 4 meses. Durante 4 meses. E foi um processo muito intenso, como normalmente é um processo de montagem, né? Até porque, justamente por causa dessas políticas públicas e do tempo, a gente normalmente não tem, às vezes, um tempo que a gente gostaria de ter para montar um filme com calma, né? Então, a gente tem que fazer um processo intenso e um mergulho muito grande. E foi muito interessante no Sem Coração, porque tinha o roteiro inicial, a gente montou o filme conforme o roteiro inicial, mas depois que a gente montou, a gente começou a entender que poderiam acontecer várias alterações, várias reestruturações, que a história precisava disso, né, para ela acontecer de uma forma que depois já de feito era muito mais interessante contar a história de alguma outra forma, que a gente foi descobrindo na montagem. Então, o processo de montagem é um processo muito vivo, né? Ele não é um processo que se dá, se você falar, o roteiro está feito, a filmagem está feita, é isso. Não, ele é um processo vivo que vai sendo modificado conforme você vai entendendo o jeito de contar a história. A gente refaz o filme, né, na montagem. Realmente tá tudo ali poroso, ali você vai ali olhando os materiais e é muito criativo também, porque às vezes na filmagem a gente não deu tempo de filmar tal cena, a montagem tem que se virar para ver como é que vai contar ali, se vai conseguir contar e como. Então tem muita improviso mesmo, tipo, muito desapego também, né? Porque às vezes você lutou tanto para filmar uma cena, né, que acontece muito, você, né, fala, não pode tirar essa cena. E quando chega na montagem, você fala, não faz sentido agora, essa cena precisa sair, porque às vezes não dá tempo, às vezes o filme precisa ter um tempo que ele é mais atrativo até para você conseguir ver, né, o filme sem que criar, digamos assim, a gente chama de barriga, né, assim, de ficar aquela coisa que alonga alguns momentos. Então, também é um processo de desapego, é um processo de recriação de desapego, é um processo muito interessante, né? Porque é realmente um momento de refazer o roteiro.
E a montadora ajuda muito nisso, da gente desapegar, que é óbvio que nós, diretores, temos mais apego ao material, né? Sim. Então, é o papel da montadora também, assim, gente, vamos desapegar aqui disso aqui que não está funcionando, então esquece. Vai lá, então faz lá um trabalho para esquecer, tá tudo certo. Especificamente no Sem Coração, eu fui para Alagoas com a Nara, né? A gente foi para o litoral no ano anterior, porque nós somos companheiros, então a gente foi para lá no ano anterior quando eles estavam escrevendo o roteiro, então eu também tive uma vivência muito rica, que não é um processo comum para uma montadora de um filme, né? Normalmente você não vai para o set, você não participa dessa etapa, mas no Sem Coração eu participei, então também tinha uma sensação dentro de mim muito presente do lugar. Então eu acho que para mim foi muito importante isso durante a montagem, porque eu sabia, eu conheci todas essas pessoas, eu estava junto, né, durante a filmagem. Ou seja, você viveu, não é, todo o processo, né? E eu posso entender então que a montadora, ela dá vida para aquele roteiro, para aquelas imagens que foram, né, desenvolvidas, é isso? Porque é preciso olhar, né, para esse material e pensar como é que o outro vai ver. É mais ou menos isso. Sim, eu acho que a vida, na verdade, já está ali, né? Porque já foi filmado, está ali. Na verdade, o que eu acho é que você ajuda a contar a história de uma forma, digamos que você organiza aquilo de um jeito que você consiga contar a história de uma forma que fique interessante, que tenha a visão dos diretores também, né? Porque eu acho que eles, afinal de contas, são os autores do roteiro, as pessoas que realmente, né, mergulharam nisso para que a história acontecesse. Então tem tudo isso, né? O montador tem que saber pegar isso dos diretores e trazer para o filme. Sim. Né? Você tem que conseguir trazer isso que é passado para você para o filme. Então também eu acho que tem essa mediação que o montador faz, né? Entre o material, né? Então, entre o material e o que vira o final. Então, né? acho que a montadora tem essa coisa de também se adequar. Porque tem pessoas que são muito diferentes, tem pessoas que gostam de cortes mais rápidos e que gostam de uma, né, de tipo de... E a montadora tem que observar como que a gente gosta de trabalhar e a gente tem que passar para ela entender qual é. E a gente gosta, sim, vocês podem observar, tem um ritmo mais lento, a gente gosta dessa coisa de sentir, vamos sentir a natureza, vamos sentir esse ambiente. Então, a gente queria muito isso e foi uma coisa que a gente trabalhou muito com a Ju, nesse sentido. Na montagem também, vale dizer, né, a gente tem duas outras pessoas que entraram mais para frente do processo depois desses 4 meses, que foi o Edu Serrano, que entrou também para nos ajudar, principalmente porque a gente tinha um prazo de festival e tudo, então o Edu entrou para colaborar e montar também paralelamente durante algumas semanas para nos ajudar. E depois, lá na França, durante o processo de finalização do filme, que a Nara e Tião estavam fazendo a cor, os efeitos e tudo, teve a Isabelle também, que é uma montadora francesa, que entrou para dar umas reduzidas e remontar algumas coisas com eles na França. Interessante, né? Então tem que haver mesmo uma sintonia entre a montadora, né, e, né, as pessoas que escreveram e estão na direção desse filme, dessa obra. E então eu entendo que é muito importante, né, a presença desse profissional. E que bom que você pôde acompanhar, né, todos os passos. Eu imagino que seja um pouco mais difícil, né, quando a pessoa chega só para fazer a montagem. Mesmo assim, eu creio que haja técnicas, né, para que essa conversa, essa liberdade de troca, inclusive do desapego, não é? Que é difícil desapegar, mas é preciso em função do que se pretende, não é? E aí, eu acho que as questões que eu vou estar trazendo, né, para a gente conversar, as duas podem ir falando, porque eu acho que são duas pessoas que viveram, né, essa produção, essa construção. Então, o filme Sem Coração, né, ele apresenta o drama de adolescentes, né, meninas e meninos, né, que saem da infância, né, eles estão fazendo essa passagem da infância para a adolescência, né, então tem uma subjetividade acontecendo, tem a questão do corpo se desenvolvendo, da sexualidade, né,
aflorando e também, né, dos afetos, amizade, amor, que vão se constituindo ali nesse percurso. E aí eu pergunto, né, para você, Nara, e para você, Ju, como é que foi traduzir, né? Eu acho que você talvez consiga mais, porque você está dentro desse processo da escrita e da vivência, né? Mas como foi traduzir os sentimentos, né, desses adolescentes, né, trazer assim para uma história, né, que se transforma em filme, do ponto de vista de uma mulher adulta, né? Como é que foi fazer isso? Porque a gente vê, né, durante o filme, né, o desenrolar das cenas, o desenvolvimento da adolescência nessa passagem. É muito interessante essa pergunta, porque a gente retrata essa adolescência e a gente queria retratar de uma forma que não fosse julgando esses adolescentes, né, com uma moral, porque eu sou uma mulher adulta, o Tião também, então quando a gente escreveu, é muito natural que a gente coloque e projete a nossa moral de adulto que a gente aprendeu ali para os adolescentes. Então a gente não queria fazer um filme moralista mesmo, porque a adolescência é isso, é a vivência, são os corpos efervescentes, então ali a gente está se descobrindo, então a gente queria realmente mostrar esses desejos, essas descobertas, esses sentimentos que são de uma forma, né, ali, eles estão sentindo, então a gente coloca e a gente realmente tenta não julgar, a gente coloca os elementos ali e a gente tenta não julgar. Então, a gente trabalhou muito isso, assim, sabe, entre a gente, conversando, como é que a gente pode fazer isso de uma forma, né, que seja... que não seja moralista. E também acho que o que a gente trabalha com os animais, por exemplo, os animais marinhos, e as coisas um pouco mais fantásticas do filme, também ajudaram a gente a traduzir alguns desses sentimentos dos adolescentes. Então, a baleia, né, eu gosto de falar, que talvez, não sei se você vai mencionar a baleia mais para frente, mas é um elemento que, quando a gente tem, né, quando a gente é adolescente, que a gente tem uma coisa, a gente sente alguma coisa que a gente nunca sentiu antes, né? E é uma coisa muito estranha e você não sabe lidar com isso. O adolescente tem muito isso, de repente. Então, a baleia é quase como se fosse assim, tipo, chega um ser estranho enorme e você não sabe lidar direito, né? É uma coisa... Então, a gente traz muito essa conexão das personagens principais, da Tamara e da Sem Coração, através desses elementos ali. Então, a gente tenta comunicar também esses sentimentos de adolescente com esses elementos mais fantásticos, sabe? Foi um jeito também que a gente fez de, tipo... para nos ajudar também, sabe? Sim, a contar essa história, assim. Sim, e são elementos importantes, né? Porque eles são metafóricos, não é? Quem está assistindo ao filme, né? Quem está acompanhando toda essa trajetória narrada, ela entra dentro dessas metáforas e vai tentando entender o que a produção, né? O que foi pensado, né? O que foi vivido mesmo, né? Pelos produtores do filme, no momento da escrita, no momento, né, da elaboração dessa obra. E a gente tenta deixar muito aberto também. Eu falo isso, né, que é um sentimento que você não sabe, né, a baleia, mas existem várias traduções, e eu acho que isso é super legal também. Cada pessoa chega, tipo, eu acho que a baleia aí significa isso, eu acho que raia significa isso. Isso é muito legal, porque a gente também vai se alimentando e tem interpretações que são maravilhosas, assim, nossa, você pensou isso, que legal. Que bom, né? Que bom que o filme traz essa abertura. E aí, né, o filme, dentro também dessa narrativa daquele espaço, daquele lugar, daqueles adolescentes vivendo aqueles cenários, né? Eu pergunto para vocês, é visível a insegurança que há nesses adolescentes, não é? E entre esse momento da passagem, né, da infância para a adolescência e também das decisões que começam a surgir na vida deles, eles têm que tomar. E há a decisão de partir, né, de tomar outros rumos ou de ficar, não é? E aí eu pergunto, o que há de extraordinário naqueles adolescentes que vocês acompanharam, não é, no filme? O que há de extraordinário nos personagens, né, que vocês retratam ali? Como assim, de extraordinário? O que eles ensinam para vocês, esses personagens, na medida que eles vão, né, traduzir o que se propôs, né? O que vocês aprenderam com esses adolescentes? Eu
Eu acho que a gente quis retratar também vários adolescentes ali para exatamente mostrar as perspectivas diferentes, né? Então, entender como que a Tamara ama esse lugar, ao mesmo tempo ela tem que partir e ela tem essa consciência que ela tem um privilégio ali como uma menina de classe média que vai sair desse lugar, uma escolha dela também estudar em outro lugar, enquanto ela olha para os outros que não podem, por exemplo, o Binho que está ali, que fica, ou o próprio Galego tem a trajetória dele, que não é uma trajetória simples, né? Que ele é um personagem super carismático, mas que ao mesmo tempo apronta e rouba e faz coisas, e a gente fica nessa complexidade. Então eu acho que cada personagem ali tem uma essência muito forte, assim, coração, com a vida dela ali, com o pai. Então que a gente pode até achar que o pai é um cara opressor, mas depois a gente vai entendendo qual é a relação deles e tudo isso. Eu acho que essa complexidade dentro de cada personagem ali é o que cada um tem de extraordinário de alguma forma, né? Porque a gente não tenta, essa personagem é assim, esse aqui é assim, ele vai, né? Sim. Então, cada um tem a sua peculiaridade de acordo com as suas vivências, assim, né? Então, a gente queria realmente fazer. E eu acho que o desafio da Ju também, muito forte, foi encontrar esse equilíbrio. Eu acho que foi talvez o maior desafio do filme. Encontrar o equilíbrio, em contar essas histórias, porque é um filme plural. Sim. Então, como contar essa caminhada de cada uma dessas pessoas de uma forma que a gente consiga, né, ficar ali, né? Então, foi um grande desafio da montagem, assim. Foi, eu acho que também tem essa coisa de você consegue entender um pouco, né, tirando as duas personagens principais, eu acho que você consegue entender um pouco dos outros também por conta desses momentos, né, em que a gente traz um pouco de cada um e você vai construindo quem é cada um deles dentro do grupo, como eles se comportam. Então, às vezes você tem uma primeira impressão que depois, em outra cena, ela é tirada, porque você vai percebendo as camadas mais profundas, né, daquele personagem. Então, isso é muito interessante no filme, porque eu acho justamente o que a Nara falou, não acho que é um filme que ele traz um julgamento, ele traz uma moral, né, julgando um adolescente, né? Só a gente sabe o que é ser um adolescente e as coisas que a gente passa. Então, eu acho que os personagens, eles trazem essa riqueza de você ir conhecendo aos poucos, né, o que cada um deseja também, né? Eu acho o Galego, por exemplo, um personagem que ele se destaca em algum sentido, né, por ser tão contraventor, mas ao mesmo tempo ele traz uma coisa que quando você acompanha o filme e vê o que acontece, você fica mal, porque você não quer que aconteça isso com ele, porque você criou um amor por ele durante o filme. Sim. Então, é isso que eu quero dizer, essa complexidade que a adolescência traz e que os personagens trazem também. E é interessante que eles estão vivenciando um momento, né, de transição, né? Eles estão sofrendo com tudo isso e tem toda essa questão social, né, que vai cerceando, né, e trazendo, né, de fora esse julgamento moral. E eles estão ali num processo de aprendizagem. E tem, assim, ronda, né, no filme alguns mistérios, né, algumas situações assim, que você fica assim, nossa, né, como assim? Né? E você vai se envolvendo com os personagens. Quando você fala do Galego de verdade, não é? Quem está assistindo se compadece dele, né? E também, né, da história da menina sem coração, né? Fica no ar, que é. Por que ela é apelidada de sem coração, né? E aí a gente fica pensando assim, né, enquanto alguém que acompanhou o filme, se a adolescente Duda, ela é o grande enigma do filme, ou os enigmas, né, estão presentes em cada um deles, né? Eu acho que a gente começou... Como a história, né, eu falei que essa história tinha tem essa parte biográfica, autobiográfica mesmo, a gente começou o filme com a Tamara escutando falar de uma menina. Sim. Quem é essa sem coração? Então, a gente realmente começa com um mistério, né? E construindo esse mistério, e aí é quase como se fosse um mito, uma lenda, né? Que foi o que aconteceu comigo. Para mim ficou só na memória, não conheci. Mas
a gente tem um trabalho muito lindo com a Eduarda Samara, que é a atriz que faz Sem Coração, e a gente não queria ficar no lugar de a mulher preta, ela é misteriosa, a gente não conhece nada dela e ela vai ficar ali nesse lugar. Sim. Não, então, aos poucos, a gente vai entrando na vida da Sem Coração, e aí a gente, né, descobre o nome dela mais pro final do filme, que é Duda, e a gente entra na casa dela, a gente sabe da história dela, de toda... dos seus ancestrais, sabe, um pouco da história da mãe, pai. Então, assim, pra gente era muito importante começar com mistério, e é óbvio que tem a coisa da cicatriz e que fique também um pouco de mistério, que ele segura o filme, mas não ficar nesse lugar superficial, da gente não saber quem é Sem Coração e ficar só com a Tamara, com a menina mais privilegiada, né, de classe média, branca. Então, a gente teve muito esse cuidado. Até gostaria de falar aqui também que a Eduarda Samara, né, ela fez colaboração de roteiro. Então, a gente fez várias sessões com ela de roteiro. Que bacana. A gente criou uma estrutura e depois a gente foi criar os diálogos mesmo. A maioria dos diálogos que a gente fez, que ela participa, foi com ela mesmo. Então, muitas coisas aconteceram com ela e com o pai, né? O pai dela é o pai dela na vida real, o pai dela no filme. Que bacana. É um pescador também. Então, a gente tomou esse cuidado, assim, sabe? De construir essa personagem também com um ponto de vista de uma mulher negra que está envolvida, né, no filme. Então, isso a gente foi muito cuidadoso, assim, durante todo o processo. Assim. E como você disse, tem um mistério sobre ela que perpassa o filme todo, né? Isso. E a gente vai acompanhando isso no decorrer da história. E o filme provoca, né, olhando agora pelo lado das desigualdades sociais, né, o filme provoca no espectador uma sensação, né, de incômodo, porque ele traz uma realidade que muitos não querem ver, né, uma realidade que fica... a gente sabe que existe, mas a gente não quer ver, né? E que está bem presente nas cenas, na entrada dos adolescentes nas casas de veraneio, né? Ou seja, eles estão fazendo uma contravenção ali, mas, por outro lado, tem uma história, né, onde eles estão... onde eles vivem de verdade e que não se sabe, né, ao certo, né? O filme deixa no ar assim, que está presente essa desigualdade. E ele... de algum modo, ele apresenta, né? Aí ele desvela essa realidade, né, das diferenças sociais. E aí eu pergunto de onde saiu essa coragem, né, de trazer essas desigualdades sociais assim para a tela, né, do cinema de uma maneira tão assim ímpar, porque vocês trazem uma realidade, né, que a gente sabe que existe, mas que a maioria das pessoas fazem questão de ignorar, né? Eu acho que faz parte de mim, do meu trabalho, assim, tipo, entender o que eu estou sentindo como pessoa internamente, todas as minhas questões, né? Eu, Nara, pessoa, e o que me cerca, né? A sociedade que me cerca. Então, a sociedade que me cerca é muito desigual. Tem várias contradições. O Nordeste brasileiro, né, por exemplo, Alagoas tem praias lindas, são as praias mais lindas do Brasil, na minha opinião. Sim. E, ao mesmo tempo, um contraste social gigantesco, todo o histórico de política, né, tudo que a gente tem ali nesse estado, que é tão complexo. Então, não vejo fazendo um trabalho que não seja falar sobre a sociedade que eu vivo junto com as minhas próprias questões. Então, tento sempre trazer esse balanço, esse equilíbrio. E, por exemplo, na filmagem do curta, né, a gente teve experiências muito fortes, por exemplo, né? Por exemplo, 2 dos atores do curta-metragem, Sem Coração, foram assassinados. E um deles é o Galego. Então, assim, o Galego do longa, a gente escreveu inspirada no Galego do curta, né? Que a gente tinha um menino que na época do curta, como a gente não aprofundou muito, ele não tinha um nome. Ele chamava Menino 1, tinha Menino 1, Menino 2, Menino 3. E ele era muito carismático, ele aprontava um pouco. E ele foi assassinado, porque ele roubou lá e ele foi assassinado. Então, isso marcou muito pra gente. Então, a gente começou a escrever vários dos personagens que são inspirados realmente na vida real, em personagens que existiram. Então, a gente faz uma homenagem ao Galego, com essas características todas. A gente procurou um ator muito parecido, que é Laílson Emanuel, que faz muito parecido com ele fisicamente, que tinha essa coisa de subir no coqueiro, de assim, bem malandro, assim, para fazer também essa homenagem, assim, né? Porque também era um personagem, uma pessoa que inspirou muito a gente. Então,
tudo ali é muito, muito inspirado, assim, no que eu vivi também quando pequena, sabe? Eu entendendo, eu como uma menina de classe média, eu brincava na praia e eu tinha Na praia você não vê muitas desigualdades, porque você está ali brincando com todo mundo, você vai para o mar, você faz brincadeiras, mas aí quando a gente sai da praia e começa a frequentar as casas, né, que isso foi acontecendo, mas quando você vai crescendo, aí fui na casa de um amigo que não tinha a mesma condição que eu, aí você entende, poxa, ele mora num lugar bem difícil, ele divide a cama com mais 4 irmãos, não sei o quê. E aí você começa a entender. Então, para mim, foi muito marcante essa minha infância na praia, porque eu comecei a entender qual era o meu privilégio de mulher, né, branca de classe média, né? Eu não venho de uma família rica, mas de classe média diante dali. Então, essa complexidade toda que a gente quis abordar. O Tião também, ele passou a infância dele no interior do Piauí, ele via muito esses contrastes sociais também, que marcaram muito, essa infância com os primos. Então, ele traz muito isso, essa vivência dele também no interior, em cidades menores. Então, a gente queria trazer isso para o filme, sabe? O filme, de certo modo, né, e eu acho que com muita propriedade, ele faz uma denúncia dessa realidade, né, dessas contradições sociais. E aí eu imagino a questão da fotografia tão bela, né, cenas maravilhosas, né, coletadas ali no mar, né, eu lembro das cenas das arraias, eu lembro também a cena da festa da tainha, é isso, né? A pesca da tainha, que coisa linda, né? Ou seja, fotografias lindíssimas e, ao mesmo tempo, né, essa contraposição com o cenário das misérias, não é? Então, é importante demais, né, esse fato. O filme faz a denúncia das desigualdades sociais. E sobre, né, os momentos, assim, dos momentos incríveis do filme para vocês, né? Eu vou destacar aqui alguns. A cena da baleia, né, que ela faz, como você disse, ela traz assim várias possibilidades de interpretação, né? Da rede, o sonho da Tamara com Duda quando ela sai de dentro da baleia, né? Quando ela sai com fogo nas mãos, né? Isso é muito, muito interessante. Deixa a gente assim, meu Deus, né? E aí, né? Mesmo sendo um sonho, o que isso quer dizer? Um objeto depositado na mão de Duda pela Tamara, no momento em que as duas estão, né, vivendo É o contrário, a Duda que entrega para a Tamara. A Duda que entrega para a Tamara. Isso, é verdade. E aí, que mistério, né, tem nessa... Né, é uma pedra, é um objeto. Que objeto é esse, né? E a cena do ônibus, do Tamara indo, né, para Brasília, isso, e a Duda indo para o trabalho, né, num caminhão de pau de arara. Então, cada cena é uma metáfora. Eu fiz essa leitura, né? O filme é metafórico do começo ao fim, e ele traz, né, além dessas metáforas, a realidade. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas metáforas assim mais impactou cada uma de vocês? Acho que Ju, você tem alguma? Nossa, tem várias, né? Eu amo todas essas cenas. Eu acho o filme lindíssimo, assim, todos esses contrastes, né? E tem uma cena, é engraçado, porque quando a gente está montando, né, a gente se emociona com algumas coisas, aí depois passa um tempo, e aí quando a gente vai ver no cinema, a gente se emociona com outras que a gente às vezes não estava se emocionando ali na hora na ilha de edição. Então isso aconteceu muito comigo quando a gente começou a ir para os festivais, eu comecei a rever algumas coisas, principalmente, assim, tem uma cena que eu acho que é bom de falar, porque a gente montou o filme sem as raias, né? E então, quando essa incuração... Né, que é feito, né? É 3D, é uma animação 3D, né? As raias são feitas em 3D. Então, a gente tinha, sem coração, a Duda mergulhando, fazendo toda aquela cena, mas as raias não estavam lá. Então, a primeira vez que eu vi no cinema, que eu vi as raias, a cena ganhou um significado diferente para mim, mágico e emocionante, porque na ilha eu não conseguia ter a dimensão. Então, quando eu vi aquela cena com todas aquelas raias passando por ela e ela olhando, eu fiquei assim, nossa, mexeu comigo, porque é isso, eu ressignifiquei a cena de novo,
né? bacana. Mais uma vez, e foi muito lindo, assim. Eu acho que o filme ele traz esse universo fantástico em vários momentos, né? Que é muito interessante, não só as metáforas, mas também o que cada um sente com aqueles elementos que estão lá, né? Então foi o que a Nara falou, às vezes a baleia pode representar esse desconhecido, essa coisa grande que você não sabe o que fazer, né? Mas também ela, para mim, por exemplo, esse universo que elas adentram na baleia, né? Que também tem uma outra coisa, né? Que é uma coisa de uma descoberta mesmo, que às vezes é tão difícil de você contar para os outros, né? De você lidar com isso e como você compartilha com outra pessoa quando elas estão na praia, que a baleia tá morta, que ela fala, eu sonhei, eu também, né? Então ali elas se encontram, né, numa coisa que seria tão diferente, e elas se encontram novamente num sonho, numa fantasia. Acho bem bonito. Tudo. Forte, né? Uma cena muito importante do meu ponto de vista também, porque faz a gente fazer essa interpretação, né? O que se passa, né, na cabeça dessas meninas diante daquela baleia, daquele ser, né? E você, Nara? Eu acho que a cena que é meu xodó é a cena da pesca da tainha. Porque a gente trabalha também ali com uma fotografia 6 quadros por segundo, né? A gente deixa a câmera mais lenta para registrar as luzes, os rastros das luzes. A gente desenhava, sabe? Eu pensava nessa cena assim, ela tem que ser do jeito que eu tô pensando aqui, sabe? Então, assim... E foi muito divertido filmar com todos aqueles pescadores fazendo as lanterninhas e depois ver que deu certo. E depois os peixes são também em 3D, tá? Então a gente, né, depois eu na França, a gente fez tanto as raias quanto os peixes, ajeitando cada peixinho que pula, cada coisinha aqui, não, pula mais pra cá. Então, e é uma cena mais abstrata também, né? Essa coisa dos rastros. Eu trabalho com cinema de animação também, como você leu aí, tem alguns filmes de cinema de animação. E então tem essa conexão de uma coisa um pouco mais que vai para um lado assim, sobrenatural, sabe? Sei lá, que eu não sei explicar. Então essa é a cena, meu xodó, assim. E tem encontro, eu sou uma mulher lésbica, então tem encontro delas, né? Esse amor representado, o primeiro encontro, o primeiro toque na mão. Então, enfim, eu tenho um carinho especial por ela. Sim, o filme traz essa questão, né, do amor, né, incondicional. E interessante, eu vou só ler para vocês um trechinho de uma amiga que viu o filme e ela compartilhou comigo, né, por escrito, né, o que ela sentiu do filme. E sobre a Sem Coração, ela diz assim: a jovem protagoniza as cenas mais belas do filme. Por exemplo, quando encena uma verdadeira relação simbiótica com a fauna marinha. Vide as expressivas coreografias aquáticas encenadas por ela pelas arraias. A jovem é filha das águas, adotada pela maternidade infinita dos braços marinhos de Iemanjá. Ah, que lindo! Eu achei lindo, porque se veja, né? Eu vou repassar para vocês esse texto, que é um textão que ela escreveu sobre legal, o filme. Lindo esse primeiro. E então eu vejo assim que as pessoas olham para o filme e fazem leituras assim magníficas, né? O José Carlos Fava, essa menina que fez é a Isa Gorgozinho, lá de Brasília. E o José Carlos Fava, ele fala assim, nossa, me impressionou a relação da menina com o pai. Né? Ele falou assim, que coisa bonita, né? Ela querer fazer a rede com as próprias mãos, ela ir para o mar. Né? E outras pessoas foram comentando mais ou menos o que vocês já trouxeram, né? Dessa curiosidade, se Duda, de fato, né? Não tinha coração. Né? Sim. Ou quem não tem coração no filme. E aí, para terminar, né, essa nossa conversa, eu queria perguntar assim, para vocês... Ou seja, eu vou fazer uma afirmativa e vocês dizem se está coerente ou não. Sem Coração é um filme que trata do amor. Com certeza. Né? O amor de diversas formas, diversas manifestações. Né? O amor romântico, o amor amizade, amor com os parentes, os pais. Né? Acho que tem, enfim, muita coisa. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu acho que o amor, ele vem, né? Ou a falta também do amor, às vezes algumas mas vem coisas para salvar acontecem, aquela falta, né? Exato.
Que bacana, eu senti isso também. Ai, Preciso que bom. perguntar. E aí eu acho que é legal também a gente, fechando assim, né, pensar na trilha sonora, nas imagens, na atuação dos atores, né, na direção, né, de Nara e Tião, na sua participação na montagem, Juliana. Olha só, né, e quantos outros profissionais estiveram por trás, né, nos bastidores para trazer esse filme à realidade. São mais de 100 pessoas, né? Então, é muita gente envolvida e cada pessoa ali contribuiu realmente com uma coisinha, o figurino, né? Cada coisinha ali é isso. Não teria como ter feito esse filme sem essas pessoas. Então, eu digo assim, né, para quem não assistiu ainda, que vale a pena assistir, porque Sem Coração faz a gente mergulhar nesse universo e tentar entender, de fato, o que está por trás de cada entrelinha, de cada cena, de cada, né, manifestação dos personagens, enfim, de tudo que está posto no filme. E aí vocês estão trabalhando no outro projeto? Como é que está? Eu estou escrevendo meu próximo filme agora, chama Terra Nua. Terra Nua. E aí eu só posso falar um pouquinho, que ele se passa num futuro distópico, né, um road movie de bicicleta, tem uma personagem, e é isso. Um filme bem diferente do que eu já fiz. Aguardemos, mas então. sempre gosto de fazer coisas diferentes. Terra Nua? Terra Nua, isso. E Juliana? Eu acabei de montar um filme novo do Luiz Roque, né, que é um filme que chama Clube Amarelo, que estreou agora em Berlim, que é um filme bem interessante também, que é um artista visual, Luiz Roque, né? E eu tenho uns projetos pessoais também, eu escrevi aí um curta. É lindo o curta da Ju. Ela tem... tô com os meus projetos, tocando meus projetos pessoais, vamos ver o que acontece. Que bacana. Daqui a pouco ela vai estar, né, sair dirigindo aí, vocês vão escutar falar dela como diretora. Que legal, isso mesmo. Olha, vocês estão muito sintonizadas, não é? Nessa questão de trazer a vida para a telona. E que mensagens vocês deixariam assim para os novos escritores, os novos produtores de cinema? Eu acho que para mim é ser o mais sincero com você mesmo para produzir alguma coisa, com seus sentimentos. Acho que quando você é sincero o suficiente, sim, você consegue produzir uma coisa legal, uma coisa que as pessoas vão conseguir se conectar, né? Não tenta fazer uma coisa que você não vai alcançar, né? Uma coisa que está muito distante de você. Fala do que você sabe que vai ser um bom caminho, assim. Certo. Eu acho que não desanimar, né? Assim, eu acho que o meio da arte é um meio difícil, mas eu acho que as pessoas não podem desanimar, porque eu concordo com a Nara. Eu acho que quando você está dizendo uma coisa que é necessária para você colocar, falar com sinceridade, né? A arte, ela traduz muito bem isso, seja qual for, e eu acho que a gente não pode desanimar. Não é fácil. Fazer arte no Brasil não é fácil. Mas não desanime. Tá certo. Estamos que aqui. Vale a pena no final. Vale a pena. Então, gente, olha só, eu quero, em nome, né, do canal Noutras Palavras e desse estúdio de podcast da LCP, agradecer muito a você, Nara Normandi, a você, Juliana Munhoz, por nos darem, né, esse prazer de conversar sobre esse filme tão importante. E aí eu convido, não é, a todas as pessoas que estão nos assistindo a irem até Netflix, plataforma Netflix, e assistirem Sem Coração. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco e a todos que estão nos acompanhando. Obrigada. Obrigada.